Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou mostrar 5 investimentos melhores que a poupança. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber novas notificações de vídeo. Valeu! E a princípio eu queria explicar como funciona a poupança. A poupança é quando você investe dinheiro no banco. E o que acontece é que você empresta dinheiro ao banco e a partir daí o banco ele realiza operações com esse seu dinheiro e depois de um certo tempo ele lhe devolve o dinheiro investido mais uma taxa de juros. E qual é a taxa de juros que a poupança trabalha? A taxa de juros depende da taxa Selic, que é uma taxa que representa os juros no Brasil. Então o que acontece é que se a taxa Selic for maior do que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês. Por outro lado, se a Selic for abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa Selic mais uma taxa residual, que geralmente é 0%. Então, o que acontece é que atualmente a taxa Selic é cerca de 13,75% ao ano, então isso quer dizer que a poupança atualmente vai render 0,5% ao mês. E por que dizem que investir na poupança é perder dinheiro? Se você for analisar o rendimento da poupança, ela rende cerca de 0,5% ao mês, e isso dá cerca de 6% em um ano. Então, o que acontece é o efeito da inflação. Mas o que é inflação? Inflação é a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. Imagine que você tenha R$1.000 e que esses R$1.000, há 10 anos atrás, você conseguia comprar certas coisas. Hoje em dia, R$1.000 você consegue comprar bem menos do que se você for comparar há 10 anos atrás. E isso caracteriza o efeito da inflação. A inflação também é considerada como um índice IPCA. Esse é um índice que demonstra o quanto a inflação está variando ao longo dos tempos. E nos últimos 12 meses, esse índice IPCA, que representa a inflação, é cerca de 8,73%. Ou seja, esse índice é maior do que o rendimento da poupança. Isso significa que ao longo dos tempos, a inflação impacta mais do que o rendimento da poupança. Isso significa que ao longo dos tempos, o seu dinheiro investido na poupança está perdendo valor por causa da inflação. Então, só colocando como exemplo aqui, se você investisse R$100 ao longo de um ano, no final desse um ano você resgataria 106 da poupança, porém, você precisaria de cerca de R$108,73 para os seus R$100 de um ano atrás estar valendo o mesmo agora. Ou seja, para você manter o seu poder de compra de R$100 há um ano atrás, você precisaria hoje de R$108,73. Então, a partir daí, foi que surgiu o conceito de juros real. E o que é juros real? Juros real é aquele rendimento acima da inflação. Por quê? Porque se você for parar para pensar, devido ao efeito da inflação, se você tem dinheiro na poupança e esse rendimento é abaixo da inflação, você não ganhou dinheiro. Na prática, você perdeu. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai perdendo o poder de compra. Então, o juros real, ele demonstra o quanto de juros você conseguiu acima da inflação. Então, supondo que a inflação atual é cerca de 8,73%, e se você conseguir um juros total de cerca de 9,73%, o seu juros real vai ser cerca de 1%. Por quê? Porque é aquele valor que está acima da inflação. Então, supondo como exemplo aqui, se você investisse cerca de R$100 durante um ano, com um investimento que rende 10% ao ano, o IPCA seria cerca de R$108,73, porém, o dinheiro resgatado seria R$110. O que é que isso significa? Significa que ao longo de um ano investindo, você conseguiu aumentar o seu poder de compra. Então, por isso que é importante você conseguir investimentos que rendam acima da inflação. Mas aí, quais seriam os investimentos que renderiam acima da inflação? Eu separei aqui 5 tipos de investimento que eu vou começar a explicar agora. O primeiro é o Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto? É quando o investidor empresta dinheiro ao país. E é exatamente isso. Todos nós, como pessoas físicas, nós podemos emprestar dinheiro à União, ao governo federal. Então, o que acontece é que o Tesouro Direto tem retornos bem maiores que a poupança e também é mais seguro que a poupança. Por quê? A gente pode pensar que o dinheiro da poupança tem segurança, né? Porque a gente está lá e pode resgatar a qualquer momento. De fato, é bem seguro, porque o que garante a segurança do seu dinheiro na poupança é o banco. Porém, no Tesouro Direto, quem garante é a União, ou seja, todo o país. Então, para você não ter de volta o seu dinheiro no Tesouro Direto, o país teria que quebrar. E também em relação a isso, eu nunca vi um caso de Tesouro Direto, né, que o Brasil não saldou a dívida. Ele sempre paga e pontualmente. O resgate do Tesouro Direto é cerca de um dia útil, então não é tão bom quanto a poupança, que o resgate é imediato. Porém, não é tão ruim assim, né, porque existem outros investimentos
que tem um resgate apenas no vencimento, porém o Tesouro Direto é bem interessante esse resgate, que é de certa forma rápido. E eu coloquei aqui como exemplo o Tesouro IPCA de 2026. O vencimento desse tesouro é em 15 de agosto de 2026, o valor mínimo é de cerca de R$ 31,98. Isso mostra que você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. E o mais interessante é a rentabilidade. Por quê? Porque é o índice IPCA mais 5,62% ao ano. O que é que isso quer dizer? Que esse tipo de investimento, né, no caso do Tesouro Direto, ele vai ter um juros real de 5,62% ao ano. Isso mostra que o seu dinheiro vai aumentar o poder de compra quando se investido nesse tipo de tesouro. Então, caso você queira saber mais sobre o Tesouro Direto, eu vou colocar aqui no card e na descrição do vídeo um vídeo que eu explico mais detalhadamente todos os tipos de Tesouro Direto. O segundo investimento é o CDB, que são certificados de depósitos bancários. Então, basicamente, você vai comprar títulos de um banco e o banco vai chegar, receber o seu dinheiro, fazer as operações normais do banco, tipo empréstimos, entre outros serviços, e depois vai lhe devolver o dinheiro investido, mais uma taxa previamente acordada também. Então, de fato, o investidor empresta dinheiro a bancos, então é bem semelhante à poupança, só que o que muda é o tipo, a destinação desse dinheiro emprestado. Os retornos são bem maiores que a poupança, como a gente vai ver aqui na sequência. É tão seguro quanto a poupança, por quê? Porque é a garantia do banco, é o banco que garante o seu dinheiro. E além disso, existe algo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que o que é isso? É quando todos os bancos aqui no Brasil precisam estar cadastrados nesse Fundo Garantidor de Crédito. E o que é que esse fundo garante? Garante que caso o banco quebre, esse fundo ele vai ressarcir todos os seus clientes. E o que acontece no CDB é que o dia de resgate vai variar de acordo com o produto contratado. O que é que isso quer dizer? Se você for emprestar um dinheiro a um banco pelo CDB, se o tempo de resgate for maior, em consequência, você vai ter um rendimento maior. Então, vou dar um exemplo aqui desse CDB aqui, né, o Master, que a rentabilidade dele é de 14,75% ao ano. Então, se você for comparar com a poupança, que é 6%, é bem maior, né? Lembrando que essa rentabilidade aqui é bruta. O que é que isso quer dizer? Que existe um desconto de 15% do imposto de renda sobre o lucro. Mesmo com esse desconto, na verdade a taxa de desconto varia, né, do imposto de renda entre 15% a 22%. Só que mesmo assim, esse rendimento é muito maior do que a poupança. A aplicação mínima aqui já é um pouco maior, né, cerca de R$ 930, e a carência é de 21 de setembro de 2030, ou seja, você só pode resgatar esse dinheiro em 2030. Por outro lado, aqui a gente tem um CDB de liquidez diária, que a rentabilidade é cerca de 1,102% do CDI, e a taxa do CDI é bem próxima da Selic, aquela que eu falei lá no início do vídeo. Então, você pode usar como parâmetro aqueles 13,75% lá do início. E a aplicação aqui também é cerca de R$ 1.000, já é um pouco maior, né? Você precisa de um pouco mais de dinheiro guardado para poder investir. E a carência, se a gente for analisar aqui o prazo da carência, vai ver que já passou, né? Porque esse vídeo aqui está sendo gravado em setembro e a carência é em fevereiro. Isso significa que a qualquer momento você pode pedir de volta o dinheiro. Então, o que é que eu queria mostrar aqui também é que, dependendo do tempo que o seu dinheiro vai ficar preso no banco, ou seja, que você não vai poder resgatar, você vai ter uma compensação maior com o seu dinheiro investido. O terceiro investimento são as LCIs, que são letras de crédito imobiliárias. Também estão atrelados a bancos, porém, a destinação desse dinheiro emprestado vai ser exclusivamente para financiamento imobiliário, construções de prédios, entre outras estruturas. Os retornos também são maiores que a poupança e também é tão seguro quanto a poupança. Por quê? Porque se você está adquirindo produtos provenientes de bancos, seja ele poupança, CDB, LCI, LCA, entre outros, todos eles são tão seguros quanto a poupança. Por quê? Porque eles vêm da mesma empresa, ou seja, o banco. E também o LCI também tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC. O dia do resgate vai variar de acordo com o produto contratado, assim como o CDB, porque também você pode ter LCIs com prazos mais curtos de resgate, assim como mais longos. E o interessante aqui do LCI é que ele é isento de imposto de renda, ou seja, o valor que você for encontrar de rendimentos é aquele ali mesmo, não precisa descontar o imposto de renda no final do investimento. Então, eu queria colocar aqui como exemplo esse LCI aqui do BRB,
que a rentabilidade é cerca de 12,5% ao ano. Então isso aqui é líquido, então essa aqui já é a rentabilidade ao final do CDB, do LCI no caso. Porém a aplicação mínima é cerca de R$ 5.000, já é bem maior do que o CDB. A carência é março de 2023, ou seja, você não pode resgatar até março de 2023. Que a carência aqui é igual ao vencimento, ou seja, esse tipo de LCI aqui você não pode resgatar. Você vai investir e depois do prazo determinado você vai ter o dinheiro de volta. A quarta forma de investimento são as debêntures. Uma debênture também é uma forma de empréstimo, só que ao invés de emprestar ao governo federal e a bancos, você está emprestando dinheiro a empresas. Então o que acontece é que debênture também tem rendimentos maiores do que a poupança e também do que o IPCA, que é a inflação, e quem garante o risco é a empresa. O que é que isso quer dizer? No caso da debênture, se você comprar a debênture de uma empresa, quem vai garantir o risco é a própria empresa, ou seja, a empresa só não vai pagar a debênture se ela quebrar. Mas como no Brasil existem empresas que são sólidas, como o Banco do Brasil, Ambev, entre outras, é muito difícil da empresa quebrar. Certas empresas, né? Então o risco vai ser menor. Porém, como a empresa, as debêntures apresentam riscos maiores que os empréstimos a bancos e títulos públicos, que são o Tesouro Direto, é necessário também ter um ganho maior, porque se você vai se expor a um risco um pouco maior, você também precisa ter um ganho um pouco maior também. Então, separei aqui uma debênture da Movida, por exemplo, que é uma locadora de carros, que a rentabilidade é o IPCA mais 7,85%. O que é que isso quer dizer? Que é um juros real de 7,85%. Então, um juros bem alto. A aplicação mínima é de cerca de R$ 1.039, a carência é de 2032. O que é que isso quer dizer? Que você só pode resgatar esse dinheiro em 15 de junho de 2032. Ou seja, você precisa deixar lá e os juros vai correr até o tempo se esgotar aqui, que é o vencimento. E o quinto e último investimento são as ações. E o que são ações? São pequenas frações de empresa. Então as ações, as empresas que são listadas na Bolsa de Valores, elas disponibilizam ações. E a partir do momento que você compra essas ações, você se torna dono de uma parte da empresa. Os rendimentos das ações geralmente são maiores que a poupança. Por que eu coloquei geralmente? Porque dependendo do momento que você analisar a empresa, pode ser que ela tenha apresentado prejuízo. Então isso significa que o rendimento naquele momento é menor que a poupança. Porém, a maioria das ações, ao longo do tempo, apresentam retornos bem maiores que a poupança. E quem garante o risco é a empresa. O que é que isso quer dizer? Que, de fato, no momento que você compra ações, você está assumindo o risco de que aquela empresa vai ter sucesso e não vai falir, O investidor participa do resultado da empresa. O que é que isso quer dizer? Significa que, de fato, no momento que você decide comprar ações, você está se expondo ao risco da empresa. Então, você vai assumir os possíveis lucros ou prejuízo da empresa. E o resgate de uma ação é cerca de 2 dias úteis. Então, dessas 5 alternativas aqui de investimento, a mais arriscada de longe são as ações. Porém, são que podem trazer um retorno muito maior. E também, em relação às ações, é possível diminuir o risco caso você conheça estratégias de diversificação e aproveitamento de dividendos, entre outras situações. Então, as ações, de fato, são as mais arriscadas, porém, as que podem trazer um retorno maior para o seu investimento. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo chegando ao fim. Caso você tenha alguma pergunta ou crítica construtiva, comenta lá embaixo que eu vou te responder. E agora eu queria te pedir um like, que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber novas notificações de vídeo. Valeu!